Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? A paz do Senhor para todos os irmãos. Os irmãos da igreja, o poder da palavra de Deus. Os irmãos do grupo Família Oliveira. E todos os grupos que fazem parte, que participam dos vídeos. Hoje pela manhã eu tenho essa palavra para os irmãos. Que está no livro de 1ª carta do apóstolo Paulo. A primeiro a Timóteo, é uma carta, uma epístola, não é um livro. E o capítulo 5, versículo 22 diz assim: conserva-te a ti mesmo puro, conserva-te a ti mesmo puro. E a gente observando o que é pureza, observando algo a respeito do que é pureza, a gente começa a observar que tem muita coisa que a gente temos que aprender a se conservar puro diante de Deus, diante das situações, diante de tudo. A palavra do Senhor diz que temos que se conservar puro, lavados, branco, puro como a neve, branco como a neve, puros, irrepreensíveis. Mas o mundo, ele tem oferecido a cada um de nós muitas coisas que nos levam a participar das coisas erradas, a se contaminar, a se sujar com a impureza que o mundo tem para oferecer a cada um daqueles que servem a Deus. Os que não servem a Deus, esses não precisam oferecer nada, que ele já pratica essas coisas. Mas os que não praticam, os que se esquivam, aqueles que se desviam do mal, aquele que é reto, sincero como o crente Jó, né? Ele se desviava do mal, era reto, sincero, tinha o seu coração puro para com Deus. Isso é muito difícil de se manter. E a palavra do Senhor nessa manhã, hoje é dia 26 de julho de 2018, o devocional de hoje fala sobre pureza. E Jesus também fala sobre pureza em algumas passagens. Jesus fala sobre pureza. Ele fala, a respeito da pureza de uma forma assim interessante, né? Para que a gente se mantenha puro, para que a gente se mantenha longe das coisas que o mundo possa nos oferecer. E o apóstolo Paulo também e tantas outras pessoas falam sobre a pureza. Pureza, ser puro, como Jesus disse, não é ser um sepulcro caiado, que por fora está branquinho, bonitinho, né? Caiu com o cal, ficou branquinho, ficou tudo bonitinho por fora, né? Umas vestes bonitas, mostra uma certa impureza, uma certa pureza, né? Pelas vestes, né? Mostra uma pureza. Mas, na verdade, dentro tá podre, tá imundo, tá cheio de pecado, cheio de malícia, cheio de engano, cheio de coisas erradas. Então Jesus diz assim: vocês são sepulcros caiados, né? Ele fala com os fariseus, escribas, vocês são sepulcros caiados. Então quer dizer, as pessoas por fora aparentemente dizem que fazem, que cumprem a lei, os mandamentos. Como a gente vê tanta gente, tantos pastores, tantos pregadores, tantos irmãos falar, né, que a igreja tem que ser assim, que o povo de Deus tem que ser assim, que Deus manda fazer assim e que temos que ser assim. Mas na verdade nós só sabemos fazer o não vivemos assim, vivemos não fazemos assim, fazemos não vestimos assim, vestimos não. Então quer dizer, a gente na rua, a gente mostra uma coisa, mas a gente na presença de Deus, a gente mostra outra coisa. Voltando ao assunto, fui interrompido aqui um pouquinho. A gente fala e vê pessoas cobrarem, dizerem, mas não fazer. Mas não fazem. Então quer dizer, falar do amor de Deus é muito bom, é muito fácil.
Agora o problema não é falar, o problema é fazer acontecer. Igrejas de nome, igreja de porte, igrejas, né, de centenárias que ainda são, vamos dizer assim, ainda uma referência para nós pastores, é uma referência. Mas o povo que assim se denominam pastores, líderes, reverendos, bispos, apóstolos, que fazem hoje a obra de Deus, atualmente, 2018, é uma vergonha terrível, porque todos nós, não só eles, todos nós, eu também que estou falando também, muitas das vezes deixo a desejar também, é uma vergonha para todos nós. Quando a gente lê o martírio de Jesus, o martírio de Pedro, o martírio de João, de Tiago, de todos os apóstolos que foram martirizados, que foram mortos pelo amor de Cristo, que foram mortos pelo Evangelho, que foram mortos por pregar a palavra, que foram ali igual João, preso na ilha de Pátamos, né, escondido por causa da palavra de Deus, tendo aquela revelação extraordinária do que vai acontecer, o que está acontecendo e o que brevemente irá acontecer, mas dentro de uma cadeia, né, comendo ali uma comida miserável, sem ter um lugar aconchegante, sem ter um lugar apropriado e se manter limpo, se manter puro. Então a palavra dessa manhã fala sobre pureza, e ser puro não é manter uma aparência linda, bonita, como crente, ou como cristão, ou como evangélico, ou seja o que for, nada disso. Ser limpo é ser curado das pestes, das manifestações, do desejo carnal. É você viver no meio da podridão e não ser contaminado. Já imaginou a capacidade disso? Você viver no meio do erro, você está no meio do erro e não foi contaminado. É praticamente impossível. Mas uma certa feita nos Estados Unidos, uma senhora mandou que o seu sobrinho fosse arrancar alguns lírios no lago. E esses lírios, que estavam uma coisa linda, os lírios que cresceram no lago, as raízes dele estavam firmadas embaixo na areia do lago. As raízes. E quando o jovem foi pegar, ela falou para ele para não pegar os lírios, não colher os lírios em cima não, colher embaixo, pegar com o caule, com a raiz. E ele foi, pegou e colocou a mão até embaixo para tentar pegar o mais fundo que ele conseguisse, ele conseguiu colher. E ele observou que em volta dos lírios tinha muita sujeira, muita contaminação, né, das águas pluviais, até de esgoto mesmo. E os lírios, os seus caules, as suas raízes estavam brancas, perfeitas, intactas, sem contaminação, embaixo no fundo. E em cima, as folhas, as flores, os brotos estavam em volta daquela contaminação, mas as suas raízes não foram contaminadas, estavam perfeitas. Então o que é que traz isso para a nossa vida? Mesmo a gente vivendo no meio da prostituição, no meio do roubo, do assassinato, do trapaço, né, das pessoas que vivem trapaceando, mesmo a gente vivendo no meio das coisas erradas, do erro, a gente tem que se manter puro. Como eu falo, a gente tem que acertar mais e errar menos. Acertar mais e errar menos. Se eu acerto mais e erro menos, então hoje eu me mantive puro. E cada dia eu vou me esforçar para me manter puro diante de Jesus Cristo. É muito difícil, é praticamente impossível você viver no meio da prostituição e não se prostituir. Você viver no meio do roubo e não roubar. Você viver no meio dos homicidas e não matar ninguém. Você viver no meio da avareza e não ser avarento, não desejar o dinheiro. Você viver no meio das enfermidades e não ser contaminado por elas. Você viver no meio do pecado e não pecar. Isso é ser puro. Isso é ter raízes.
Isso é ter pureza no coração, no caráter e na espiritualidade. E isso não é fácil, não é fácil fazer. Então nessa manhã de quinta-feira hoje, dia 26 de julho de 2018, eu deixo essa palavra para todos vocês que assim assistir e ver, que vocês possam estar puros diante de Jesus. Porque Jesus, ele se purificou a si mesmo e viveu no meio de tudo isso e não se contaminou. E ele disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então quer dizer, é uma missão difícil, mas não é impossível de ser cumprida. Vamos se esforçar e vamos lutar para que a gente possa vencer essa batalha, mais uma luta, até Jesus vir buscar a sua igreja. E não vai demorar, vai ser breve. A volta de Cristo está a cada dia se aproximando mais e mais. Então, todos nós sejamos puros, como Cristo assim nos purificou, nos lavou com seu sangue puro carmesim e nos santificou pelo seu Espírito Santo. Então, justificai-vos pelos nossos atos, pela nossa fé, pelas nossas obras e também pelo nosso caráter cristão. Não nos contamineis com as vãs glórias, nem com as vãs repetições, e nem participemos do que o mundo pode nos oferecer. Mas sim, estejamos sempre se afastando, se esquivando e desviando do mal, e ele fugirá de vós. Vamos desviar dele e ele fugirá de nós. Então, essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa manhã. Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas agora eu gostaria de fazer uma oração por você que está ouvindo, que viu o vídeo e quer purificar, quer se purificar dos seus pecados, dos seus erros, quer acertar mais e errar menos. Esse é o meu lema do pastor Irenildo, prego sempre na igreja, em todo lugar. Acertar mais e errar menos. Cada dia, não amanhã, só hoje. Hoje eu tenho que acertar mais e errar menos. Então, nessa manhã eu quero orar por você. Você, aonde você estiver, você curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração, ou em cima da enfermidade, ou de tudo aquilo que te deixa impuro, e eu vou orar em nome de Jesus, e Jesus vai operar um milagre. Soberano Deus e eterno Pai, graça eu te dou, Senhor, nessa manhã, Deus, de quinta-feira. E eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado na minha vida. Muito obrigado, Deus, nos torna puros diante do teu trono. Abençoa essa pessoa, Deus, que está orando comigo agora. Abençoa, Deus, essa família que está orando comigo agora. Abençoa, Deus, grandemente, Senhor, todas essas pessoas. Vai curando, restaurando, vai tirando, Senhor, todo o mal. Vai tirando, Deus, do coração dessa pessoa a maldade, a tristeza, o rancor, o orgulho. Vai tirando todo o mal, Deus, para que essa pessoa venha se tornar pura diante do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, operando milagres e maravilhas no meio da minha família e de todo aquele, Senhor, que busca a tua santa e infinita presença. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, sara essas pessoas agora, eu te peço, em o nome santo de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos.